Boa noite, amadas, queridas irmãs. Muito prazer estar aqui falando com vocês nessa noite, né? A nossa amiga irmã Janaína nos convidou para dar um testemunho aqui e são vários testemunhos, são tantos testemunhos, uma história bem longa, né? Várias situações, mas eu sou muito falante, mas vou ser bem breve, falar bem rápido, vou dar o testemunho sobre a restauração da minha família e da minha vida, né, da vida dos meus filhos, tudo que Deus tem feito conosco, todo milagre que a gente tem vivido, que a gente, nesses últimos tempos, nós temos vivido o sobrenatural de Deus, algo tão fantástico que a gente nem acredita que está vivendo tudo tão belo na presença do Senhor. Amém? Então, para quem não me conhece, meu nome é Valéria, eu sou aqui de Ponta dos Volantes e participo do grupo desde o início, a convite da nossa irmã Ivete. Foi um convite assim muito bacana, a qual eu agradeço a Deus pela vida das irmãs administradoras do grupo, pela vida de Ivete, que esse convite foi para sempre, né? Foi para edificar as nossas vidas. Esse grupo tem transformado a minha vida, a vida da minha família. Eu muitas vezes não apareço aqui, não tenho muito tempo para dialogar, para postar aqui nos momentos certos as orações e glorificar o nome do Senhor no momento do culto. Mas eu assisto às madrugadas, eu assisto nos horários vagos do meu trabalho, eu assisto na minha casa, fazendo os afazeres de casa, como todas as colegas aqui fazem. E assim, os ensinamentos, os testemunhos, as orações, né? A palavra do Senhor tem nos restaurado muito através desse grupo. Esse grupo realmente tem sido uma bênção nas nossas vidas. E então, amadas, quando eu comecei a participar do grupo, eu já tinha 2 filhos, como mãe solteira, eu estava sozinha nessa batalha, uma luta bem grande, e, e eu com os pais dos meus filhos, a gente não se entendia muito, a gente sempre se amou muito, é uma paixão, uma história linda, que outro dia eu vou dar esse testemunho aqui para vocês. A gente tem muito amor um pelo outro, muito carinho, muito cuidado. Mas, como você sabe, o inimigo não quer isso, né? Então, assim, nós vivemos anos, dias, noites de muitos desentendimentos, de muita amargura, mas porque eu era de um tupete muito grande. Era eu, e eu, e eu. Então, assim, eu não sabia viver como família, como esposa, como mulher virtuosa, como mulher de Deus, como cuidadora do lar. Então eu não tinha essas qualidades, não tinha essa vivência, não tinha esse conhecimento. E esse grupo veio para nos mostrar esse conhecimento, para nos ensinar a ser verdadeiramente uma mulher, esposa, né? Filha, mãe, amada do Senhor. Então nós vivemos muitos anos no desentendimento. Isso gerou aí em torno de 10 anos. A gente ficou nesse desentendimento. Eu tive os meus filhos, fiquei criando sozinha, achando que eu podia tudo, que eu era dona de tudo. Mas eu comecei a me enrolar, né? Eu não sabia mais lidar com a situação de esposa, ou de namorada, ou de namorado, ou dessa situação assim. Eu me perdia toda, porque eu não aceitava que ele desse uma opinião, que ele falasse alguma coisa, que ele desse uma palavra, que a palavra dele fosse a última. Não. Eu sempre era a dona do saber, eu era, como se diz, a mandona, autoritária, a ignorante. E através do grupo da Palavra do Senhor, tudo isso foi caindo por terra, né? E também quando eu resolvi realmente a me posicionar diante de Deus, diante de uma igreja, né? Porque eu frequentava e visitava todas as igrejas. Eu não tinha igreja certa. Hoje eu estava em uma, amanhã eu estava em outra, nada me agradava. E quando vinha a missão para mim, eu fazia como Jonas. Quando vinha a missão, quando Deus falava, quando as pessoas me convidavam, quando tinha um chamado para evangelizar, para fazer parte de um grupo, para direcionar uma situação, eu muitas vezes não aceitava. Eu fugia dos compromissos das igrejas, eu não queria assumir isso, porque eu achava que
era muita coisa, eu já tinha meu trabalho, tinha minha casa, minha família, então eu não dava conta dessa situação. Mas aí eu ficava de galho em galho, né? Hoje aqui, amanhã ali, hoje uma doutrina, amanhã outra situação. E aí eu fiquei um tempo sem congregar por situação de igreja, fiquei mais ou menos um ano sem congregar, pedi a Deus para me dar orientação, discernimento, eu orava em casa e falava, Deus, me dê um lugar, um cantinho, né? Uma igreja para eu congregar, fala comigo e ajuda-me, Senhor. E aí, através do grupo, das orações do grupo, eu fui orando, fui me posicionando, até que eu senti no coração de congregar na Congregação Cristã no Brasil. Essa é a igreja a qual eu faço parte hoje. E aí eu me posicionei. Falei, lá eu senti no coração, Deus foi muito forte comigo naquele lugar. Eu senti ali a simplicidade, a humildade daquele povo, um povo acolhedor. É um lugar assim que a gente se sente bem, que a gente sente a presença do Senhor. Então ali eu me posicionei, falei, Senhor, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou servir ao Senhor. Eu preciso me posicionar, eu preciso congregar em um lugar onde que eu faça diferença, onde que eu seja a diferença, onde que eu possa sentir a diferença. E a mudança em mim, eu não quero mudança para ninguém, quero a mudança em mim. E a partir do momento que o grupo me ajudou a entender isso, porque a gente não entendia isso antes, né? A gente achava que a gente era a dona do saber e pronto. E a partir daí eu me posicionei e comecei a frequentar com os meus filhos. Frequentamos muitos anos sozinhos, eu e meus 2 filhos. Ali eu ia com toda simplicidade, eu sentia muito envergonhada, porque eu sentia que eu envergonhava a obra do Senhor. Porque eu não era casada, eu era mãe solteira, eu não me posicionava para o batismo, porque eu vivia esse rolo com meu esposo. Um dia a gente estava junto, outro dia a gente estava brigado, outro dia ele vinha me visitar, a gente ficava bem, outro dia a gente estava separado. E era aquela confusão. Já aconteceu de ele chegar na minha casa de manhã e ter que sair à tarde, por desentendimento nosso e por confusões nossas. E com isso os meus filhos sofriam muito. Era uma situação que respingava muito nos meus filhos. Os meus filhos ficavam magoados, a ponto de Daniel, o meu filho, um dos meus filhos, que eu tenho gêmeos, né? Tenho Daniel e tenho Davi, o Daniel começou a me culpar por essa situação. Ele começou a ter crise de ansiedade, começou a ficar muito angustiado, muito chateado comigo. E aí ele começou a me culpar por essa situação. Ele achava que eu era culpada da separação, que eu que tinha colocado o pai dele para fora de casa, que eu não aceitava o pai dele, que eu era ruim, que eu era chata. Ele começou a me ver de uma forma muito, muito diferente. Ele sabia que eu era uma mãe cuidadora, zeladora, protetora, mas ele sabia que também que eu estragava toda a vida da família, assim, né, deles com os pais, que eles queriam uma convivência próxima do pai deles e eles não tinham essa convivência. E eu só descobri isso quando durante a pandemia ele teve essas crises de ansiedade e eu tive que levar ele para um tratamento com psicólogo, para fazer algumas terapias com psicólogo. E ele relatou toda essa situação com a psicóloga, não comigo. Eu não descobria isso. Eu achei que era a pandemia que estava trazendo uma situação bem desconfortável para ele, mas no fundo eu descobri uma outra situação. E aí eu comecei a me posicionar e dizer para Deus, Deus, essa mudança tem que estar em mim, tem que ser em mim. Essa mudança tem que ser eu. Eu que preciso mudar, eu que preciso aprender e pegar para mim todos os ensinamentos do grupo e da vida, né? E da palavra do Senhor. E na própria igreja, na nossa congregação, tem muitos ensinamentos para casais, para esposa. E eu fui pegando cada ensinamento, cada situação e comecei a lidar mais de perto com os meus filhos, né? Acompanhar eles de perto, explicar para eles que eu não era nada, que eu não sabia nada, que não era eu que tinha estragado tudo, mas que se fosse da vontade do Senhor, que um dia a gente teria uma família formada. Eu comecei a orar, joelho no chão, oração, buscando a Deus. E a cada vez que eu batia muito neles, eu corrigia muito eles de uma forma bem grosseira, eu era mais distante. E eu comecei a aproximar mais dos meus filhos, assim, mais amigável, mais companheira, mais amorosa, né? E a gente foi criando um laço de família, né? Bem maior do que eu imaginava.
E o tempo foi passando, até que veio aquele acidente com meu filho, né? Que houve um acidente em 2022, dia 3 de junho de 2022. Meu filho foi acidentado aqui na praça de Ponta dos Volantes, sofreu um acidente com carro. E esse acidente veio quase a óbito, né? Ficou muito mal, foi uma situação bem complicada, a ponto dele chegar a perder uma visão. Hoje, o meu filho é monoocular, ele perdeu a visão do lado direito por conta desse acidente. E nesse acidente eu fiquei muito abalada. Esse acidente mexeu muito com a minha vida, com a minha situação, com a minha estrutura. É como se eu tivesse zerado tudo. Eu não tinha forças para nada. Eu zerei tudo aquilo que eu tinha, que eu sabia que me atrapalhava, que me atrasava, que me deixava triste, que me destruía, né? E aí eu fui começando a colocar os eixos no lugar, cada ponto, cada pingo no i, né? Cada situação no lugar. E até mesmo no acidente do meu filho, o pai dele veio para visitá-lo e eu não queria aceitar, eu não queria que ele entrasse naquele hospital, não queria que ele ficasse próximo da gente, eu fiquei muito resistente. Mas ali mesmo no hospital Deus falava comigo, porque 2 dias antes do acidente, houve uma palavra muito forte lá na igreja, onde que um dos nossos colaboradores pregava e pregava sobre a tempestade de Jesus, sobre a tempestade onde Jesus esteve presente, né? Naquele barco. E aí naquela pregação, através da palavra, houve uma revelação, onde que falava que alguém ali que estava presente iria passar por uma situação bem difícil, bem diferente, bem complicada, e que era uma tempestade na vida de alguém, que ia acontecer uma tempestade na vida de alguém, noites escuras, choro, ranger de dente, e todo mundo orou e clamava naquele lugar. Quando a bênção é bacana, todo mundo quer receber, mas no momento era uma ministração bem dura, bem dolorosa, bem difícil. Então eu falei para Deus, naquele momento eu falei, Deus, se essa tempestade, se essa situação for comigo, passa comigo, não me deixa só. E a gente orou muito, clamou muito a Deus por aquela ministração naquele dia. E lá no hospital, aquela palavra veio no meu coração. O acidente do seu filho não é para a morte, é para a restauração. No terceiro dia que eu estava com meu filho na UTI muito mal, Deus me fez recordar essa oração, quando eu orava a Deus. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, que restauração é essa? Onde que eu preciso mudar, onde eu preciso, por onde eu tenho que começar, porque agora eu zerei tudo, agora eu não tenho mais nada, eu não tenho forças, eu não tenho ânimo, e eu preciso reiniciar. E ali eu comecei a orar a Deus e clamar pelo Espírito Santo de Deus, pedir que o Espírito Santo de Deus me transformasse, tocasse em mim, mudasse a minha vida, a minha casa. E a tudo que eu ia falar e que eu ia tomar decisão, eu pedia que o Espírito Santo de Deus adentrasse em mim e falasse por mim, né? E que fosse onde eu não podia ir, que agisse onde eu não pudesse agir. E a partir daquela visita do meu esposo com meu filho, nós começamos a falar. A gente tinha quase 2 anos que a gente não se falava, nem por telefone. E aí nós começamos a conversar, e ele falou que queria estar presente, que queria participar da recuperação do meu filho naquele momento do acidente. Então, quando o meu filho veio para casa, ele voltou para Belo Horizonte, porque ele mora em Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte. Aí ele veio visitar meu filho 30 dias depois, ele pegou férias, ficou 30 dias aqui com meus meninos, para ajudar na recuperação do meu filho. E nessa vinda dele para cá, para visitar os meus filhos, para ficar com o Daniel, que estava recuperando do acidente, nós começamos a conversar, e começamos a nos entender, e começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Porque Deus estava agindo aqui na nossa casa, na nossa família. Porque eu tinha aberto as portas para o Espírito Santo de Deus agir. Porque eu estava deixando Deus me guiar. Eu estava colocando as coisas nas mãos do Senhor, né? E aí nós começamos a conversar, e fomos conversando, e fomos nos entendendo, e isso foi trazendo uma alegria grande para o coração dos meus filhos. E eu vi que as coisas estavam bem mais fáceis para nos entender, para nos compreender, para tomar as decisões juntos. E foi ficando assim aquele alívio no nosso coração. Ele voltou para Belo Horizonte, continuou o trabalho dele lá, ficou mais um ano lá em Belo Horizonte trabalhando. E aí a gente foi se falando, a gente chorava junto, orava junto. Eu mandava as mensagens de oração para ele,
Todos os dias eu gravava ou salvava mensagem de oração para ele. E também eu recebo muitas mensagens de grupo de oração e eu transmitia para ele. E a gente foi se falando, até que em julho de 2023, o ano passado, ele pediu para vir passar novamente umas férias com os meus filhos, eu permiti, e a gente conversou e se acertou, e aqui ele ficou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele não aceitava a congregação, ele não aceitava voltar para a igreja, porque ele já era um diácono, servo do Senhor, afastado da igreja. Ele tinha 25 anos que ele congregava na igreja quadrangular e ele era afastado da igreja. E já tinha um tempo que ele estava afastado. Ele começou a visitar novamente comigo, né, na congregação, e Deus tocou muito no coração dele e a gente conversou. E aí de imediato nós marcamos o casamento. Como você sabe, nós nos casamos o ano passado, dia 20 de novembro do ano passado, e logo uma semana depois a gente batizou. Nós estamos passando pelas águas do batismo, eu, ele e Daniel. Ainda falta Davi passar pelas águas do batismo, e nós estamos vivendo agora o sobrenatural de Deus. Deus tem falado fortemente aos nossos corações, Deus tem mudado situações, Deus tem nos transformado, e a gente aceitou passar por essa restauração pela geração futura dos meus filhos, né? Para quebrar barreiras, quebrar gigantes mesmos, derrubar leões, como se diz, né? E assim, e a gente está muito feliz com isso. Eu estou aqui maravilhada, eu estou falando do testemunho e não estou nem acreditando que sou eu que estou vivendo esse sobrenatural de Deus. Então hoje nós estamos aqui casados com os nossos filhos. Ele está aqui em Ponta dos Volantes comigo agora direto. Nós estamos na congregação, congregando com os irmãos, com muita alegria no coração, um povo muito abençoado. E a gente não quer sair dos caminhos do Senhor nunca mais. Para a honra e glória do Senhor, a gente está firme e fiel. E agora, para completar, ele agora faz um trabalho de diácono na nossa igreja. Só que lá não dá o nome de diácono, dá o nome de porteiro, né? Um trabalho que recebe as pessoas no início do culto e que ajuda as pessoas naquilo que pode. E para a honra e glória do Senhor, a gente está servindo ao Senhor e queremos mais, né? Ainda estamos só iniciando, é só o começo. Tem dificuldades, irmãs? Tem. Ah, a Valéria está vivendo só um mar de rosas? Não. Todo dia a gente vence barreiras, a gente senta junto, a gente conversa junto, chora junto quando é possível. Desentende, há os desentendimentos, mas logo em seguida a gente lembra. Nós temos que viver como para o Senhor. Nós temos que ser uma família fiel ao Senhor. Os nossos filhos têm que ser guiados no caminho do Senhor. Então todo dia a gente erra, a gente peca, a gente entristece o coração de Deus, né? O coração da gente também. E quando a gente vacila qualquer tantinho, a gente para, senta e reflete e a gente começa a orar, coloca nas mãos do Senhor, e Deus está nos sustentando. Até aqui nos guardou e nos sustentou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que nós ainda vamos viver muito mais na presença do Senhor, que nós vamos poder não só testemunhar, mas vamos poder evangelizar, poder buscar almas, poder colocar pessoas nos caminhos do Senhor através da nossa convivência, da nossa pessoa, né? Da nossa diferença. Nós temos que ser um povo diferente, nós temos que evangelizar. Talvez eu não saiba evangelizar com palavras, com pregação, mas eu posso evangelizar com a minha pessoa, com a minha vivência, com a minha aparência. Eu quero que as pessoas olhem para mim e sintam a diferença. E dizem assim, essa aí o Senhor tem mudado, o Espírito Santo de Deus tem adentrado e feito a diferença na vida dela. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração, mas para isso eu preciso me alegrar a estar na presença do Senhor. Então essa é a minha mensagem de hoje a todos vocês. Eu não sei falar o testemunho completo e correto. Eu só quero dizer a vocês que eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou fraca, falha, pecadora, e que estou aqui para ser mudada e moldada pelas mãos do nosso oleiro, nosso Senhor Jesus Cristo.
que o Senhor continue a nos guiar, que o Senhor continue a enviar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. E eu oro e apresento a Deus todas as mulheres desse grupo, todas as famílias desse grupo, que o Senhor possa fazer a diferença. Que as mulheres desse grupo possam ser mulheres diferentes. Que as mulheres desse grupo possam ser iluminadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que possamos juntas buscar o caminho da salvação. Que possamos juntas um dia cantar o hino da vitória. Dias de lutas vão ter, dias de diferença vão ter, dias dolorosos vão ter, choros, ranger de dente vão ter, mas vão ter dias de glória, dia de alegria, né? Dia de vitória, dia de louvar e agradecer o nome do Senhor. Então, graças a Deus que a gente está bem. Então, louvo a Deus por tudo e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?